Ao meu lado, Kleber Monteiro participou da mesa redonda com a gente lá na última terça-feira. A gente bateu muito papo, né? Falamos muito de Cruzeiro. É aqui também na Itatiaia, mais uma vez, agora no radinho, no YouTube, para você que nos acompanha. Tem muita gente que tem saudade do Kleber Monteiro, lá o chat, um tanto de gente falando que era capitão na base do Cruzeiro, que tem uma história muito legal no Cruzeiro. Kleber, que bom ter você de novo aqui na Itatiaia. É um prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, dessa história sua, que ela é entrelaçada com o Cruzeiro, né? Cria da toca e tem uma identificação com o torcedor gigante. Bom tê-lo aqui, meu amigo. Um abraço. Obrigado mais uma vez, Pancielli. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu tenho uma ligação com o Cruzeiro desde os 11 anos de idade. Foi quando eu fiz o meu primeiro teste ali na escolinha do Cruzeiro, era no campo do Santa Cruz. E fui aprovado com 11 anos de idade e daí diante eu consegui passar por todas as categorias até chegando na equipe profissional do Cruzeiro e também usando a braçadeira de capitão em todas as categorias de base. E foi uma história linda, bonita, uma história maravilhosa e por isso eu tenho esse carinho enorme pelo Cruzeiro, por tudo que representou aí na minha infância e também quando eu cheguei no profissional também, uma história com 2 títulos, né, no profissional, a Copa do Brasil de 2000 e a Copa Sul-Minas de 2001. Você falou de título no principal, né? Quando você chega lá no time principal, mas a base foi ali muito importante para você, né, Kleber? Nessa sua construção enquanto jovem, enquanto homem, entendendo e sabedor do que era também o Cruzeiro. Tudo isso, essa formação do cria, né, que a gente fala, é fundamental, né? Isso, com certeza, eu devo muito ao Cruzeiro, aos profissionais ao qual eu tive a oportunidade de trabalhar durante esse período. Foram profissionais que viraram exemplos de vida para mim, né? Isso foi muito importante. E eu que nasci e cresci numa comunidade carente e Deus me deu essa oportunidade de poder ter essa adolescência, essa juventude no lugar, num grande clube onde tem uma grande história e onde profissionais altamente capacitados viraram referência para mim e pôde também, tirando o lado desportivo aí dessa caminhada, também me direcionar, me instruir, me dar ensinamentos, ao qual também eu tive dentro da minha própria casa, com a minha mãe e com meu pai, que sempre foram 2 pessoas maravilhosas também, que sempre nos ensinou a ter dignidade, a ter caráter, a ter honestidade, e isso me fez formar também esse homem que eu sou hoje. Eu dou graças a todo esse processo que eu tive dentro de casa com os meus pais, mas também com os profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar no Cruzeiro. Ô Kleber, deixa eu te perguntar também um pouquinho sobre essa questão relacionada ao Cruzeiro campeão, porque você fala dos títulos que você venceu no Cruzeiro, e ali você trabalhou com treinadores, né? Marco Aurélio, com Filipão. O que você guarda aí de boas lembranças desses títulos e de ensinamentos do Filipão? Você contou uma na mesa redonda que o Filipão, quando você não recebia um cartão amarelo, falou assim: uai, o que aconteceu hoje? Uai, não, porque ele é gaúcho, mas o que aconteceu hoje, tchê? Como que era essa relação? O que você guarda desses bons momentos de Cruzeiro, de título também? O Filipão, eu tenho o chamado paizão do futebol, eu falo que é o Filipão. Ele foi um... Em 2001 ele vai com você até o final, né? Vai até o final e, assim, a nossa trajetória ela foi encerrada no momento que ele aceitou o convite para dirigir a seleção brasileira. Mas até então, eu era o jogador que tinha mais minutagem no plantel do Cruzeiro com ele, porque ele trocava vários jogadores e comigo ele não mexia, porque era um jogador importante para ele ali no esquema dele, tático principalmente. Mas eu tenho muitas lembranças desportivamente falando, mas também tem uma lembrança que marcou também muito a questão humana. Todo mundo conhece o Filipão, o Filipão é um paizão, realmente ele é um paizão, e eu pude testemunhar isso. Eu lembro bem que o famoso Tita, o massagista, ele trabalhou conosco na base do Cruzeiro e ele estava no sub-20 e eu já estava no profissional e precisou de um massagista no profissional. O Filipão foi e subiu o Tita para o profissional.
E aí o Tita começou a ficar famoso, porque aparecia na televisão, entrando dentro de campo e tal, para atender os jogadores. E ele também morava numa comunidade carente, e as pessoas do mal começaram a olhar ele diferente quando ele ia para casa, pelo fato dele estar famoso, conhecido, e ele começou a sofrer algumas ameaças ali na comunidade. E ele externou isso para algumas pessoas dentro do Cruzeiro. A gente teve conhecimento disso, que estava começando a ficar perigoso para ele. E aí o Filipão teve o conhecimento disso, e o Filipão chamou ele lá no vestiário e falou assim: ó, Tita, a partir de hoje você vai sair lá da comunidade, você vai comprar um apartamento para você. Entregou um cheque na mão dele. Eu me lembro que esse cheque foi quase 90% do apartamento. Os outros 10%, nós jogadores inteiramos, fizemos uma vaquinha ali, inteiramos, e foi isso que aconteceu. Aí o Tita saiu da comunidade e foi morar num bairro bem melhor, onde ele teve condição de comprar o primeiro apartamento dele. Que história, hein? Foi uma atitude que mexeu com todos, e eu tenho isso guardado comigo. Isso 2001? 2001. De todos que você trabalhou, qual o melhor técnico? Todos têm a sua peculiaridade, mas eu tenho um carinho muito especial. Eu te chamei de Marco Aurélio, ou Kleber Monteiro. Qual deles é o melhor? Perdão, Kleber, qual deles é o melhor? Foi o Marco Aurélio ou foi o Filipão? Ou tem outro? Assim, todos têm a sua peculiaridade. O Marco Aurélio foi o primeiro treinador que me subiu definitivamente para o Cruzeiro, porque antes do Marco Aurélio eu tive uma pequena passagem no profissional pelo Levi Coupe, que me convocou para um jogo. Depois assumiu o Paulo Tuori. O Paulo Tuori me subiu, fiz pré-temporada, joguei alguns jogos. Depois saiu o Paulo Tuori e veio o Marco Aurélio. E o Marco Aurélio que me efetivou no profissional. Então eu tenho essa gratidão eterna com o Marco Aurélio. Mas o Filipão realmente ele foi a virada de chave, porque com o Filipão eu me tornei um jogador titular no Cruzeiro. E também o Filipão ele participou da minha ida também diretamente para Portugal, porque foi ele que me indicou para o clube que eu fui para Portugal. Quando ele estava na seleção portuguesa, ele me indicou para esse clube. Quando você vai para Portugal, tem o aval do Scolari? Tem um aval do Scolari. E quando eu cheguei lá facilitou muito, porque eu cheguei com esse peso, então as coisas foram facilitadas. E eu tenho uma história para contar, porque quando eu ia, alguns jogos, quando a gente saía da Ilha da Madeira para jogar em Lisboa, no Porto, muitas vezes quando a gente jogava em Lisboa, o Filipão ele era o treinador da seleção portuguesa, ele morava em Lisboa, ele ia no estádio para ver o nosso jogo. E acabava o jogo, ele não ia para casa, ele ia lá para a porta do vestiário, muitas vezes para me esperar, para me dar um abraço e a gente ficar ali batendo papo. A gente está falando de Filipão, estamos lá em Portugal. É inegável o trabalho gigante que o Jardim está fazendo, né? É um trabalho muito consolidado. O Mister tem essa característica. O que você pode falar desse trabalho do Leonardo Jardim que você vê no Cruzeiro? Como é que você enxerga também o Jardim? Eu vou trazer minha percepção, que eu acho ele muito didático nas entrevistas, né? Ele é um cara que tem paciência. Às vezes o torcedor fica ali vendo, né, ele tentando explicar algumas coisas, mas eu acho que ele tem muita paciência para ser esse professor realmente, até não só do atleta, mas até de quem está ali acompanhando o dia a dia do clube, né? Ele tem uma característica diferente, porque do outro lado nós temos o Abel, que é um... esse é 220 desencapado, né? Ele não para. O Abel já é outro estilão, né? Outro estilão, totalmente diferente do Mister. E me agrada muito a postura do Mister, Leonardo Jardim. Eu sou suspeito para falar dele, porque na minha chegada em Portugal foi exatamente no clube satélite do clube que eu joguei em Portugal. Então eu conheço o Mister desde 2003. Quando eu cheguei no Nacional da Madeira, exatamente. Quando eu cheguei no Nacional da Madeira, o Mister era o treinador da Camacha, que era o clube satélite do Nacional. E quando os jogadores do Nacional não eram convocados para o final de semana, o Mister pegava e eles jogavam por esse clube satélite. E eu tinha muitos amigos brasileiros que jogavam nesse clube. Então ali começou-se essa nossa amizade, esse nosso relacionamento desde 2003. E mesmo ele estando num time pequeno, ele já dava vistas, e
na altura, o José Mourinho era o grande treinador do cenário mundial e muitas pessoas chamavam o Leonardo Jardim por ver nele essa capacidade de Mourinho da Madeira. Era o apelido dele lá, porque sabia que ele era um treinador de um potencial enorme e confirmou-se tudo agora, porque a gente realmente percebe que ele é um treinador à altura realmente. Recentemente você teve com ele, né? Aqui no Cruzeiro, na Toga. Tive com ele aqui. O papo foi bom, rendeu. Tomei um café, contamos histórias antigas lá da Ilha da Madeira. E tenho uma amizade também muito grande com o filho dele também, o Bernardo Jardim. E assim, eu fico feliz por ele estar aqui em Belo Horizonte. Tá bem à vontade, né, Kleber? Tá bem à vontade, tá em casa. Ele realmente virou um mineiro. Kleber, a última. Qual conselho que você passaria às vezes pro menino que está nos acompanhando, a menina também, né? O jovem que está nos acompanhando agora tem esse sonho de ser uma jogadora, de ser um jogador. Qual que seria o recado que você passaria para ele, assim, de um cara que vivenciou tudo no futebol, né? O que você passaria aí de uma boa dica aí para o nosso ouvinte, até também para os papais que estão nos acompanhando? Qual que seria essa dica? Perfeito. Eu falo sempre da minha história, da minha vida, porque uma coisa é você falar aquilo que você não viveu. Eu falo daquilo que eu vivi. E a receita que deu certo para mim é a receita que eu passo para outras pessoas. É de que seja diferente, sempre dê algo mais. Dê sempre algo mais do que o outro, porque igual existem vários, você tem que ser diferente. Eu dou o exemplo da minha carreira. Eu sempre fui assim, tecnicamente eu era limitado. Tinha muitos outros melhores do que eu tecnicamente. Mas a minha força de vontade, a minha luta, a minha determinação fez a diferença. Quando eu chegava para treinar, o treinador mandava correr 30 minutos em volta do campo, todo mundo parava com 30, eu corria 40 sozinho. O treinador mandava dar 10 voltas no campo, todos davam por dentro do campo, eu cortava por fora da bandeirinha, porque automaticamente eu iria correr mais do que aqueles que estavam correndo por dentro do campo. Então eu sempre tive essa mentalidade de que para mim vencer na vida, eu tinha que fazer muito mais do que os outros. Mesmo que falta a técnica, mas a vontade ela tem que sobressair e através dessa vontade eu consegui chegar onde eu cheguei. É um exemplo de vida muito legal para você que nos acompanha no Domingão Esportivo. Kleber Monteiro, jogador que na época eu via apenas na arquibancada e hoje tenho a grande alegria, né, de poder entrevistar, bater um papo, falar de vida. Kleber é um cara espetacular. Deixa um abraço aí pra família também. Eu sei que você é um cara família pra caramba, pra esposa. Fala aí pra turma toda aí. Queria aqui repetir a questão da disciplina que os meus pais sempre me deram, o exemplo de vida que eles foram para mim, o senhor João, que é o meu pai. Um grande abraço pro senhor, pra minha mãe também, a dona Neuza, que foram e continuam sendo importantes na minha vida. E também para minha esposa, para a Giza, um beijão para você, meu amor, eu te amo muito. E também para o meu filho, o Kleber Lucas, que também é jogador de futebol, e eu creio que tudo isso despertou nele esse desejo de ser jogador também pela minha influência. E eu fico feliz por isso. Não que eu obriguei a ser jogador de futebol, foi tudo de forma natural, mas um pai ele fica orgulhoso de ver que o filho também seguiu os mesmos caminhos do pai. Ah, que legal, Kleber, obrigado, viu, pela sua presença com a gente aqui nesse Domingão Esportivo. Obrigado, Pancielli, sempre que precisar pode me convocar que eu estarei presente. Vou fazer igual o Filipão, se não tomar um cartãozinho amarelo, não vou chamar mais. Brincadeira, Kleber Monteiro, sempre um bom papo com você aí do outro lado, falando de Cruzeiro, falando de seleção, no caso a ida, né, do Filipão para a seleção brasileira, dos títulos que ele conquistou, também da vontade de ter vencido uma Copa Libertadores da América e contando um pouco da vida dele. Para você ligado aqui na Itatiaia, eu devolvo com aquele forte abraço. E hoje o Domingão Esportivo tem muito mais coisa, hein? Segue com você.